Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Então, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Cá estamos, a queimar os últimos cartuchos de férias. Exatamente. Férias para quem teve férias. Sim, para quem teve férias. Meia dúzia de dias, quiçá, talvez. Não é? É? Tal como nós. Eu não tive férias. Portanto, mas isso são outras questões. Exatamente. O que nos traz hoje aqui, vamos fazer uma pausa Na Paula? abstimentária. Sim, é isso. A abstimentária, ao atavio. Ao atavio medieval. Vamos fazer um introito. Um introito. Já é a quarta vez que a gente usa a palavra introito. Eu já disse porque é preciso um glossário para este programa, mas as pessoas não acreditam. Subscrevam o canal, façam likes, aquelas coisas trazer todas. O print do sininho. O print do sininho. Para as próximas eu trago. Hoje estávamos a falar informalmente, antes Pois de começar o programa, e pensámos no turismo militar. Pois é, isso tem sido, por acaso tem sido um tema muito interessante, porque agora a RTP1 tem passado uns programas sobre turismo militar e levanta uma série de questões interessantes. O turismo, todos sabemos o que é. Quer dizer, todos sabemos o que é, não. Temos uma ideia do que seja o turismo. Que não é assim tão simples, não é? Parece que há cursos superiores de turismo com abrangências que nem nós sonhamos, não é? Olha, capacidade de carga de um monumento. Sim. Por exemplo. Estatística, tudo isso. Agora, quando falamos em turismo militar, isso levanta uma série de questões pertinentes, que é o que é, como é que se faz, quem o faz, com que objetivos e como é que deve ser feito e que públicos, não é? No fundo, também, quando temos uma atividade turística, ela baseia-se um pouco... É uma criação de um produto, a partir de uma série de conteúdos. Sim. Olha, sabe o que é que eu acho? Primeiro, para fazer turismo militar, há que perceber, primeiro, como é dominar a história militar e ver qual é o potencial da história militar a nível do território. Mas existe, em Portugal, pessoas com conhecimento suficiente sobre história militar? Para se justificar a criação de um turismo... Existe, porque por vezes a história militar está camuflada. Há muitos anos atrás, isto parece um lugar comum, falar-se em história militar era quase um anátema. A história militar... Pronto, em determinada altura, história militar. Primeiro, a história militar desde sempre que se fez, tinha outro rótulo. Essa abordagem dos conflitos militares, havia vamos lá ver, até aos anos 30, 40, e não vamos meter o Estado Novo enquanto conceito, fazia-se história militar, e depois continuou-se a fazer história militar depois do Estado Novo, só que estava camuflada sobre outro, ou em história económica, ou em história social, mas os conflitos continuavam a ser abordados, se calhar não na perspectiva da história militar pura e dura. E a própria forma como o Estado Novo louvava os feitos heroicos... Porque aí a história era, pronto, em qualquer regime, seja para um lado ou seja para o outro, a história também é um instrumento político. O Estado Novo instrumentalizava a história de acordo com a ideologia vigente. Não vamos agora mentir ao povo a dizer que muitos anos depois a história foi instrumentalizada pelos regimes vigentes a seguir. Sim. Sendo ao contrário. Portanto, o que era bom para uns era mau para outros, depois com o sinal dos tempos inverteu. Passou a ser o mal para uns e o bom para outros. Sim. A história militar também anda um bocadinho nisso. Que a nível mundial, ou a nível europeu, a história militar nunca deixou de ser feita. Há escolas de análise de história militar. Isto se calhar, ainda vamos estar a falar de história militar, nem chegamos a falar do turismo. Sim. Portanto, isto é bom que as pessoas comecem a contar, porque já é o costume. Nós vamos em roda livre. Mas, vamos ver uma coisa. Não, mas é importante, porque se temos um turismo militar, há uma coisa que eu nisto sou intransigente, pessoal, em termos pessoais, é a questão do rigor dos conteúdos. Sim, nós fazemos sempre isso. Já fomos e tivemos um grande sucesso a zurzir na questão do rigor dos conteúdos em cinema e teatro. Teatro não, que demos o desconto ao teatro, etc. No turismo militar podemos também ter essa... Eu não irei zurzir, porque
Uma realização cinematográfica tem a obrigação de ter rigor. O turismo militar, enquanto conceito em Portugal, se calhar vamos ter que usar aqui um lugar comum que está no seu... que estará na sua infância ou entrar na adolescência. Então, se está a entrar na adolescência, sabe como é a adolescência? Tanto dá para um lado em que tem muito juízo ou dá para o lado do disparate. Pronto. Isto não entrando agora na questão do Dr. Spock, da análise das criancinhas e tudo isso. Mas não é, a questão é esta. Primeiro, que conteúdos que, para termos um turismo militar, então temos de ter conteúdos estudados e trabalhados em história militar. E a história militar é algo que uma pessoa não pensa que é só o relato de batalhas. Aliás, quem andou a ver a Hora de Ares até hoje, teve essa paciência, percebe, e no futuro, se entretanto cá andarmos para isso, a história militar tem muito mais do que isso. Não é um relato de batalhas. A história militar é transversal. Tem questões ligadas à economia, à sociedade, à tecnologia. Olha, a questão da ferrovia, recorda-se. À antropologia. Há uma antropologia do soldado. Isto é definido por um sociólogo francês. Sim. Não, sociólogo mesmo. Portanto, há uma antropologia ligada à questão dos conflitos militares, ao comportamento das tropas, etc, etc. Das tropas e não só. Das populações, a relação que há entre o território, os conflitos e as populações. Repare que aqui estou a pôr as equações que conformam aquilo que serão os conteúdos. Pronto, este termo é confortável, turismo militar, se calhar, porque se fôssemos chamar travessias geoculturais militares, isso aí, Deus me livre, as pessoas tinham um nó. Não. O turismo militar aqui é um grande guarda-chuva que abriga várias formas de manifestação turística. Os roteiros, as rotas, os percursos, as visitas guiadas, as visitas orientadas. Tudo isso é muito bonito, que são os meios operacionais do turismo, que melhor se conhecem. Eu, pela minha parte, trabalho na área do turismo como criador de conteúdos e especialista em visitas orientadas. A questão dos guias está-se a colocar hoje em dia, por causa da especialização, estamos a ser cada vez mais... tem necessidade de especialistas. Depende do tipo de pessoas que se pretende atingir. Porque eu já assisti a barbaridades do género, uma guia turística em plena Torres dos Clérigos, dizer que é dali que os mercadores portuenses viam os barcos a entrar no Douro. Portanto, é uma coisa lindíssima de se ouvir. Portanto, eu estou mesmo a ver um mercador de 70 anos, que já devia ter um excesso de idade para a época, subir as escadas todas dos Clérigos para ver os barcos a entrar. O barquinho a entrar e a sair. Com as suas pipas. Com as pipas. Pronto, também já ouvi uma guia turística a dizer que ali na Sé, aquele pelourinho que lá está era onde se castigava os criminosos. Aquele adro da Sé, por acaso. O pelourinho é de 1941 ou 42 e a ordem de entrega, a ordem de fabrico está na cooperativa dos pedreiros. Mas por acaso, dos pormenores, por acaso, isso esse tipo de guia turística funciona bem com o estrangeiro, mas o português começa a ser mais exigente. Ainda bem. É sinal que o nível de exigência. Pois, aí é que está. A questão dos conteúdos, e agora voltando à questão da história militar, que felizmente está a ser feita já há bastante tempo. Há mais de 20 anos, pelo menos, que se está a fazer a história militar. E a nível das universidades, e não só a nível do meio castrense, porque também havia uma ideia errada. Só faz história militar quem tenha estado no exército ou seja militar. Mas por alma de quem? Sim. O que é vinculativo? Nós temos, em Inglaterra, por exemplo, há historiadores militares, especialistas em história militar. No historiador militar, as pessoas partem do princípio que é um militar de carreira. Também existe. Mas há historiadores da área militar que não serviram nas fileiras. E isso não obsta a que possam investigar aspectos de história militar. Temos o caso da nossa querida colega Antónia. Exato. É uma arquiteta que foi estudar, fez uma tese de mestrado sobre o quartel de Santo Ovídio. Aquilo é um exercício que tanto dá para a análise de património construído. É um trabalho de referência, diga-se já. Com toda a justiça que lhe é merecida, é um trabalho de referência. Deve ser porque até gostaram muito dele quando aceitaram para doutoramento nas letras. Okay? Mas o trabalho pode ser visto em várias perspectivas. É um trabalho sobre património construído, é um trabalho sobre uma parte da história da cidade de Porto, é um trabalho de história militar. Ainda por cima, que vai dar origem de qual é retirada elementos como, por exemplo, a figura do Reinaldo Dinot, engenheiro militar que veio para Portugal, que é o tema de doutoramento
da Maria Antónia Bacelar Antunes. Ora bem, veja como é que um objeto pode ser interpretado de várias formas. Património construído, história da cidade, património militar. Ou seja, nós temos, quando nós vemos aqui no turismo militar, eu tenho aqui abertas 3 páginas, um artigo do Público sobre a iniciativa do Ministério da Defesa para o turismo militar, para uma marca do Ministério da Defesa. Outra é sobre, eu tenho que ver, para não me enganar, a Associação de Turismo Militar Portuguesa, a TNP, que é uma iniciativa, e é uma associação que já existe pelo menos há 4 anos, que tem uma série de parceiros. Politécnico de Tomar, Universidade Portucalense, e eu queria, desculpem, que é para não deixar ninguém de fora da parceria, que não é publicidade, porque isto não tem fins lucrativos. Sim. Não queria estar aqui a perder tempo, mas tem outros parceiros também institucionais. Isto são as 2 associações que neste momento tentam congregar esforços em torno daquilo que são iniciativas na área da história e do turismo militar. No fundo, o que é a iniciativa do Ministério da Defesa e a iniciativa da Associação de Turismo Militar Português? Que são as 2 associações assim que se conformam neste momento a nível nacional. É serem elementos agregadores e sinergéticos de outras iniciativas, como o Grupo de Reconstituição Histórica de Almeida, que neste momento passou a ser não só, eu falava há bocado exatamente, e estou mandatado para falar exatamente por causa disso, não gosto aqui de invocar nomes sem é um espaço público, não é? Eu falava com o Dr. Pedro Casimiro, que é uma das almas, é uma das muitas almas feitoras do Grupo de Reconstituição Histórica de Almeida, em que no passado fim de semana se fez o 15º evento de recriação histórica de Almeida, que ultrapassou o facto de ser uma recriação histórica para que, por exemplo, no caso da Fortaleza de Almeida, que é uma vila que é ali, que está na fronteira, que está periférica no Conselho da Guarda, que está junto à fronteira, em que muitos dos projetos que a partir do momento em que se fez a recriação histórica até teve mais eco do lado da fronteira, em projetos Interreg 3, por exemplo, com a Extremadura espanhola, com propriamente parceiros nacionais, que agora começaram a ver que havia ali uma galinha dos ovos de ouro. Percebi que sim. E a nível do turismo, eu cheguei a ir a Almeida há muitos anos, ainda nem sequer sonhava com recriações históricas, e entrava na vila, ela estava deserta, tinha os seus habitantes, mas aquilo estava uma modorra. Sim. Tinha um turista ocasional que ia ver a Fortaleza, até nem sequer tinha a noção do conteúdo. Isto para lhe dizer, esta questão dos conteúdos que eu comecei há bocado, nós temos uma linha condutora muito coerente, não temos? Sim, completamente. Completamente aos zigzags, para essa linha de Douro. É yes para lá, yes para cá, mas pronto. Isto é um introito, minha gente. Mas, nós quando começámos o projeto, quando fizemos a primeira recriação lá, os próprios almeidenses não sabiam o que é que estávamos lá a fazer. Não sabiam o que estávamos a evocar. Comemorar aqui é um bocado forte. Lá está, no turismo militar, quando se faz uma iniciativa em que temos o conflito, onde morreram pessoas, portanto, onde há a discórdia, a desavença, a guerra, a palavra comemoração, por vezes, é um bocadinho... Sim. É mais confortável e mais legítimo dizer a evocação. O que nós estávamos a evocar tinha sido o rebentamento do Paiol em agosto de 1810 e que matou metade da população de Almeida e da guarnição. Quando nos viram aparecer por lá fardados, uma parte das pessoas de Almeida, isto já davam 15 anos, porque a 15ª recriação quer dizer que fazemos isto há 15 anos, não sabiam o que é que lá estávamos a fazer. Acredito? Sim. E neste momento, nas recriações subsequentes, não havia um cafezinho. Quer dizer, nós chegávamos à noite, queríamos beber uma ginginha, nem ginginha havia. Portanto, íamos todos beber a água que sobrou dos cantis. Hoje em dia, as pessoas que vão ao YouTube, que é um veículo por excelência, onde são carregadas as reportagens, e vejam o impacto que tem em termos de atração de pessoas para o evento. Para o evento, sim. Mas isso é uma atração localizada. E nós também sabemos que o turismo pode ter uma continuidade. Isso lembra-se que nós falávamos disso no mestrado, no tempo das travessias geoculturais. Muitas pessoas vão se perguntar o que é que eles estão para ali a falar. O turismo pode ser sazonal e realmente basear-se em eventos, porque é assim, poderia ser o caso de só ter uma carga turística a aumentar em Almeida no fim de semana da recriação. O problema é que a recriação histórica de Almeida
Sim. Trouxe o quê? Trouxe fundos europeus, precisamente num projeto Interreg 3, há 15 anos atrás, talvez menos, talvez 12 anos, em colaboração com a Extremadura espanhola, em que vieram um financiamento para construir a recriação em si, mas não só, um centro de estudos de arquitetura militar, portanto, uma série de estruturas de apoio. Há uma oferta permanente em Almeida, não só naquela altura, mas... Exatamente, a sazonalidade turística deixou de existir porque agora há uma carga turística que, obviamente, tem um pico neste fim de semana do evento, mas depois continua a haver um fluxo turístico que vem de Portugal, vem de Espanha e não só, visitar a Fortaleza de Almeida, porque ela tem um pequeno pormenor. Ela tem um pormenor que no turismo é fundamental e no património. Está extremamente bem conservada. A nível arquitetónico. Embora tenha tido algumas intervenções que foram fonte de polémica interna e do qual me abstenho, porque eu não sou almeidense, portanto não opino sobre intervenções que lá foram feitas. Mas no cômputo geral, a qualidade de conservação da Fortaleza é excepcional. Agora, qualquer objeto patrimonial que não seja usado morre. Isso é como a velha história de recuperar um edifício com capitais europeus, mas não, recupera-se o castelo. Sim, ele Fica ficou muito lindo. bonito. Não se dá uso. Dali a 10 anos está outra vez a cair. Sim. Isto é o que Almeida não fez. Há um presidente de Câmara, eu não vou aqui mencionar nomes, que acreditou num projeto que foi lá levado, não é? Fez muito sacrifício ali da parte de quem fazia as recriações, porque também nós próprios éramos iniciados nisto, mas pode estar-nos sempre pelo rigor, nós dizemos não há plástico nem alumínio, é só ferro, Sim. bronze e lã. Aqui, eu faço aqui a ressalva que uma recriação histórica não é uma feira medieval nem esse Na tipo feira de medieval, coisas. no sentido negativo da questão. Exatamente. Também não... É uma coisa que envolve muito esforço. Muito esforço. E uma Pessoal. napoleónica ainda muito mais, porque não só os materiais, mas os riscos que comporta. Não é? Os riscos pessoais e não só. E a segurança que é obrigada a ter, porque estamos a lidar com uma época que lida com pólvora. Pólvora que liga, está a ligar aos programas que estamos a trabalhar. E liga com a vestimentária. E com o atavío, etc. Pronto. Ao fim de 15 anos, o que é que nós verificamos? Ou ao fim de 14, que foi o ano em que eu lá estive, portanto, o ano passado estive lá. A carga turística aumentou gradualmente, ao longo dos anos, dessazonalizou. Isto foi contagiou o quê? O caso de Almeida contagiou no sentido em que começou a agregar-se, começaram-se a criar outros grupos a nível nacional, alguns de menor dimensão, outros de maior dimensão, sobretudo na zona sul do país, porque digamos que, vou dizer uma coisa, os nossos primeiros tempos em Almeida, os recreadores, poucos almeidenses tinham. Éramos do Porto e Lisboa. Sim. Agora é o contrário. Temos unidades, recriámos unidades em que o grosso do efetivo são almeidenses, o 23 de Infantaria, o 4 de Artilharia, a Artilharia, etc. A Artilharia e a Cavalaria, peço desculpa, são pessoas, homens e mulheres, que abraçaram o projeto com sacrifício da vida pessoal, sacrifício dos seus fins de semana, porque há aqui uma coisa. Isso talvez por vezes dito muito a qualidade de um evento de recriação histórica. E aqui já estou se calhar a falar que era um tema para programa, mas o turismo militar vai depender disso. É que muitas vezes a qualidade de um evento de recriação histórica vai de quem o faz num sentido. Se for uma empresa, está ali para faturar. Mas isso não é desculpa. Sim. E temos empresas que fazem bem, empresas que fazem mal. Não vou aqui dizer os nomes, porque não vou alimentar a polémica. Sim. Nós temos uma pequena particularidade na área do napoleónico. Nós não somos empresas, somos associações culturais, sem fins lucrativos. Basicamente, o que é que nós pedimos quando nós vamos até ao estrangeiro? Paguem-nos a deslocação, paguem-nos a alimentação e paguem-nos a pólvora. Não cobramos cachê. Isso tem um efeito positivo. Não nos vincula ao lucro. E podemos dar ao luxo de nos vincular ao rigor. Sim. Pode parecer um pouco estranho, mas é isso. O Vimeiro seguiu as nossas pisadas. Neste momento, a recriação histórica do Vimeiro está também na mesma plataforma de qualidade. Sobral de Montagraço.
Sim, também tem um grupo excelente que está a formar um ali a grupo. zona da linha de Torres tem ali um... Ora bem, porque também, por exemplo, a zona da linha, toda aquela zona de Sobral, Montagraço, Torres Vedras, etc., tem sido um viveiro daquilo que nós podemos considerar um viveiro para aquilo que é o turismo militar. Inclusive, existem lá associações e empresas que fazem aquilo que nós chamamos o turismo militar e eventos que propiciam esse turismo, até convivências, não dos criadores, mas do próprio público-cliente, que é viver, por exemplo, uma noite na linha de Torres, no Forte São Vicente, acima de Torres Vedras. Ainda há pouco tempo vi algo assim no Facebook. E com rigor. Portanto, isto são os mecanismos que, em termos de turismo militar, é isto que é preciso ser aproveitado. O que é que, a nível do turismo militar, se está a fazer em Portugal? Para além da importância dos conteúdos e de ir à procura das pessoas que, felizmente, já existem, que são especialistas em história militar, e que não são só militares, e que não são só na Academia Militar, mas que estão nas universidades, que estão nos politécnicos, que estão a investigar, que estão, por vezes, a trabalhar temas, que são de história militar, que só não têm essa designação porque academicamente são trabalhos de história ou de história contemporânea Sim, ou de outra área científica que não da história. Sim. Mas que no fundo, É multidisciplinar. se quisermos colar o rótulo, é história militar, estão a produzir conteúdos que servirão, obviamente, para quê? Para criar essas rotas, esses roteiros, que são coisas diferentes, Sim. esses percursos orientados. Olha, outro caso é o Porto Liberal. Sim. Estava pensando mesmo. O caso é o projeto Porto Liberal. O projeto Porto Liberal é um projeto que se lança para a cidade numa parceria que eu acho que aqui já falei, entre a Câmara do Porto, a Direção de História e Cultura Militar, a Misericórdia do Porto, a Irmandade da Lapa, o Museu Soares Reis, pelas razões que são óbvias. O Museu Soares Reis pronto, não temos assim muito tempo para estar aqui a desbravar a questão, mas é um projeto para a cidade, mas que tem uma forte componente da memória política do que é o liberalismo portuense, que para o ano faz 200 anos, lá vamos nós evocar, e claro que entra claramente na questão da história militar. Exatamente. Paulo, se me perguntar, ora eu pergunto, é possível fazer um roteiro do liberalismo? É possível fazer um roteiro de liberalismo. Eu afirmo, eu não pergunto. Eu afirmo vários roteiros. Quantos quer? Quantos já eu fiz? Quantas visitas orientadas já eu fiz? Sim. Que são, se podemos classificar como turismo militar, que fiz com empresas. Ou que fiz com organizações não governamentais, ou que fiz por simples voluntariado. E que o Paulo também, se calhar, também já fez. Quantos quer? Pelas linhas, olha, é pelas baterias do cerco, é visitar, olha, o quartel Santo Ovídio, só ele dá ali, faz-se ali um pequeno percurso à volta do quartel Santo Ovídio, porquê? Foi lá o 24 de agosto de 1820. Portanto, a criação de rotas vai, por vezes, daquilo que não é tão óbvio. Eu vejo nas associações que existem, tanto as associações, a associação em si, do Turismo Militar Português, a ATMP, ou a que é tutelada pelo Ministério da Defesa, tem uma série de rotas definidas, muito baseadas em castelos, fortalezas. Eu não queria aqui padecer, mas para não pecar pelo erro, porque senão depois tem que andar a pôr aqueles posts tipo o Akizashi. Meia culpa. Roteiros da ATMP, roteiros exemplares, não está esgotado de maneira nenhuma. Eu acho que nem sequer não está esgotado. Roteiro, ninguém pegou ainda como deve ser. Não, portanto tem Ninguém pegou. Tem pano para mangas ou pano para cota de malha. Exato, pano Okay. para cota de... Não é para cortar. Portugal à vista, os faróis nacionais. As pessoas podem estranhar os faróis. Cuidado, que os faróis têm a ver com a história militar, têm a ver com a Marinha, pertencem à Marinha. O roteiro da defesa do Alentejo. Os besteiros. Dos besteiros e não, e da Guerra da Restauração. Sim. Eu estou a crer até que a associação depois irá fazer uma rota das Beiras e uma rota de Trás-os-Montes. Sim, faz. A Guerra da Restauração, a Guerra Fantástica em 1762, as invasões francesas, quantas rotas quer? Obviamente as pessoas perguntam, só tem esse roteiro? Vamos dar tempo às organizações para as fazer. Claro. Isto não é fácil. Nos caminhos da independência, por exemplo, nos caminhos da independência da ATMP referencia, e o do Ministério da Defesa também tem este tipo de roteiros. Eles não se copiam
nem se sobrepõem. São abordagens distintas. Portanto, são esforços de duas associações que se complementam ou que trabalham em paralelo. E quanto mais associações e quanto mais coletivos houver, isto não pode ser exclusivo de um, mas, por exemplo, os caminhos da independência é exclusivamente para se tratar a questão de 1383 a 85, Alves Barrota. Nós falámos disso nos últimos programas, não é? Sobre a vitória da infantaria, que não há maneira de convencer certas pessoas que a infantaria... Venceu a cavalaria. Venceu a cavalaria, mas pronto. Os descobrimentos portugueses. Isto é um lugar comum. Não é. Não é, não. Não é. A história das nossas armas, os museus militares. Os museus militares, que coisa vulgar. Não é. Pergunto às pessoas quantas vezes é que foram aos museus militares e olharam com olhos de ver. Também os museus militares têm que se adaptar aos públicos. Sim. O turismo funciona em dois sentidos. Sim. É a oferta é ter em conta aos públicos. Não é, Paulo? Sim. Os trabalhos que fazia também não era uma das coisas mais importantes, não eram os públicos. É a capacidade de percepção dos públicos. Sim. Nós ao fim de 5 minutos percebemos quem temos e até onde podemos ir, não é? Mas isso não é fácil. As pessoas no cômputo geral... Isso uma visita orientada faz de qualquer maneira. Não. Os primeiros 5 a 10 minutos são os fundamentais para percebermos quem é que nós temos, a que nível de conhecimento é que têm, o que é que pretendem saber. Não é propriamente fácil. Depois, quando começamos a perceber o grupo que temos, aí levámos-los como achamos conveniente, porque eles a partir daí começam a ficar mais... Não é fácil de gerir. Não é muito fácil, não. Não é nada fácil porque... E o número de pessoas. E as questões que colocam que não têm nada a ver. Isso... mas faz parte daquela análise que nós fazemos inicial. Para tentar perceber o que é que se sabe mais, se sabe menos. Às vezes lá pessoas sabem mais que nós e ficamos... Ok. Olha, o turismo militar é daquele género de turismo, passa a expressão, vamos simplificar a questão, que vive muito ou não do pormenor. E do rigor do pormenor. Mas isto é algo de armadilhado, porque eu tenho um público que quer saber a generalidade, quer saber quando é que foi a batalha, quantos morreram, etc., soube muitas cabecinhas pelo ar, etc. Ou então vamos para o detalhe. O problema é que o detalhe também pode ser extremamente cansativo. Sim. Tem que haver sempre... Quando a visita, quando estamos a falar de visitas guiadas ou visitas orientadas, se recorre a especialistas. Não pensem que é fácil para um especialista chegar ali e debitar a informação. Porque vai ter que olhar para um público que por vezes não está informado sobre que público é que tem. São idosos, são novos, são pessoas com um nível formal académico mais elevado ou menos elevado. E isso é completamente irrelevante. Sim. Somos capazes de ter públicos espetaculares com níveis formais de habilitação mais baixos e somos capazes de ter públicos horrorosos de níveis académicos mais elevados que se dedicam a querer fazer perguntas que não são perguntas, são autofagias. Exatamente. São os que eu mais gosto. A tentar meter no sítio a pessoa que está a orientar. Confesso, eu já orientei as visitas e já levei com essas coisas. Sim, é verdade. Pessoal, mas basta perguntar a qualquer um. É verdade. O que eu faço. E o que o Paulo faz. E tem as pessoas que também às vezes vêm falar connosco no fim, porque não quiseram falar no momento. Sim, mas dá gosto de falar com essas pessoas que vêm no fim e querem falar connosco. Agora aquelas que entram a meio e dizem uma coisa tipo, só para dizer que sabem, aquele momento de... Agora põe-se na situação que tem ali um público que, olha, vem 40 ou 50 pessoas e que há uma flutuação completa. Porque se vem uma organização, se vem de parte de uma instituição, obviamente que temos uma linearidade relativa de públicos. Mas se vem por inscrição aleatória, vamos adaptar o discurso. Eu recordo-me aquele célebre momento do Sérgio, em que alguém questiona o amor de Dom Pedro IV a Portugal, e o Sérgio dá uma resposta. O que é que eu disse? No Faz os Reis. Do género. Ele abdicou. Foi qualquer coisa do género. Ele abdicou de um império, abdicou de um reino, veio lutar por uma causa. O tipo levou ali assim já me lembro. Já se lembra? Já me lembro. Foi naquelas 3 rotas de experiência da Santa... O homem nunca mais largou. Depois até ficou mais interessado. Pronto, mas isso acontece também com outras pessoas. Por vezes o turismo é isto. Trabalhar com os públicos. Isto é o que eu posso falar aqui em turismo, pessoalmente.
É o trabalhar com os públicos e com os conteúdos. É ser cuidadoso com os conteúdos. Eu estou a crer que todo este trabalho que o Ministério da Defesa está a desenvolver e que esta associação está a desenvolver, e todas as associações que estão agregadas, porque também começam já a existir, apareceu-me no Facebook uma empresa, mesmo que soubesse o nome não diria, porque isto são associações, aqui eu refiro isto claramente, porque são associações sem fins lucrativos. Olha lá. Mas já me apareceu uma empresa no Facebook de visitas guiadas de turismo cultural para turismo militar exclusivamente. Uma empresa. Disparou-me no Facebook porque está na minha lista de empresas. Sim. Portanto, já começa a haver. E há empresas que se dedicam portanto, ao trabalho turístico e começam a ter esse segmento do turismo militar. É verdade. Isso é verdade. Se calhar, não só ver... Agora, o que eu acho é uma coisa. Eu fiz um bocadinho o trabalho de casa antes de vir para aqui para falar do turismo militar e o que é que eu verifiquei? Falta um pouco ir para mais campos de batalha. Para aquilo que os ingleses definem em termos de turismo Battlefield Tours. Mas isso com todas as circunstâncias que isso envolve. Ou seja, quando se vai falar de um campo de batalha, e nós vamos ter que terminar, mas se calhar vamos remeter isto até para mais uma abordagem, mais um programa. Atenção, nós estamos a falar de um campo de batalha. Nós chegamos ali confortavelmente e dizemos, aqui morreu gente. Nós não nos estamos a pôr em quem lá estava. Portanto, a questão quando se fala de turismo militar, temos a parte bonita do monumento, a parte bonita do uniforme, mas quando também temos que dar um bocado a volta e entrar na parte não tão bonita da vivência. E quem somos nós para falar de trincheiras? Eu não estive lá. Exatamente. Nem outro qualquer colega ou amigo que faça o mesmo. Nós fazemos um pequeno esforço para tentar transmitir que também há um horror. Portanto, isto vai ser o mote também, que é, se calhar, o mote do próximo programa, que ainda vamos andar aqui no turismo militar e analisar um pouco para a questão do património. Sim. É o tentar ver os dois lados de um conteúdo temático. Que isto, muitas vezes, quem quer integra isto no turismo negro, no black tourism. Sim, sim. Lembro-me quando estávamos a... Ainda vamos falar novamente nas travessias. O professor sugeriu a uma mestranda que ela fizesse um roteiro de art tourism que passasse pelos pontos mais sangrentos da Guerra Civil. E fez. Portanto, o turismo militar pegou e fez um trabalho de art tourism, portanto. Então, Paulo, olha, a Regi encarecidamente pede-nos para terminar o programa, mas Joaquim vamos continuar... Almeida, não o ator, mas o Joaquim Almeida, o nosso a pessoa que está por trás das câmaras. Continuamos no próximo programa. Estamos para aí virados? Estamos para aí virados. Se o público não estiver, democraticamente... Que se manifeste. Sem esquecer do sininho. Sim, o sininho, subscrever, pôr comentários, comentar, partilhar, gostar, insultar. Que insulte, pelo menos. Exatamente. Manifeste-se. Exatamente. Paulo, sempre a considerar. Igualmente, Sérgio. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.